Mário, E aí? e as eleições, hein, Mário? Aqui, ó, eleições 22. Ah, então aí, pô. Você acha que vai dar certo isso aí? Se vai dar certo, nunca dá certo. Nunca dá certo, sempre dá errado, né? Sempre. A gente tem um convidado bom hoje aqui. É, o Pedro. Pedro é um jovem, está lá com o Boletim da Liberdade, está na Associação Comercial, é vice-presidente da Associação Comercial. Chique. Chique, começou bem ali. Mas o Pedro, além disso, ele andou pelo mundo, eu digo quase todo, ele diz que é menos que isso, mas como observador eleitoral, observando as eleições no mundo todo. E aí o que eu trouxe o Pedro para a gente conversar um pouco sobre dois pontos que eu acho que são importantes agora esse ano. O primeiro ponto é as eleições de 22, que para mim elas são um marco nesse processo todo. O Brasil vem evoluindo. Eu já disse aqui algumas vezes, eu sou uma das poucas pessoas otimistas com o processo político brasileiro. Eu acho que você tem uma eleição aí onde você tem dois candidatos disputando a eleição, os outros já praticamente estão fora do jogo. Esses dois candidatos vêm da política, a origem deles é da política. Lamentavelmente, o vice do Bolsonaro não veio da política, mas está entrando nela. Mas a política começa a ganhar espaço. O Pedro representa um grupo de pessoas, de jovens liberais, que é uma questão eu tenho muito pontuado nisso, é também a tua cabeça é muito isso também, que eles chamam de direita, cabeça de direita, né? Mas que é essa pontuação que os liberais vêm fazendo, que todo o problema brasileiro ele está no Estado brasileiro, na forma com que o Estado brasileiro funciona. Outra coisa, desde que nós nos tornamos gente do ponto de vista político, a esquerda tem governado. E toda vez que a direita tenta governar, ela encontra vários problemas. O Jair Bolsonaro está sendo um resistente nesse processo, né? Aí o nego diz, não, o pessoal diz, não é liberal, não é direita. Mas ele é da direita. Então, ele está tão à direita que ele empurrou Alckmin e Lula para um lugar só. Ele empurrou todo mundo para esse hemisfério. E ele ficou sozinho na outra ponta. Mas toda vez que a direita governa, ela tem dificuldades, como teve com o Collor. Você fica encontrando mecanismo para expulsar, porque encontraria. Aí você vê, em todos os lugares eu vi as entrevistas dos candidatos no Jornal Nacional, vi dos candidatos a governador no Rio. É só esquerda. É só esquerda. Jair Bolsonaro, quando responde sobre educação, ele não consegue identificar isso. Ele não consegue ter ministro de educação que possa resolver, porque a esquerda não deixa. A esquerda está nas universidades, está nas escolas, a esquerda é corporativa. Então ela expurga qualquer ministro de educação que não canalize nisso. Aí eu queria aproveitar o Pedro aqui para a gente conversar um pouco sobre isso, direita, esquerda e eleição. Ok? Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Jackson. Obrigado, Mário. Mas você esqueceu de falar uma coisa, que eu sou teu amigo. Então, acima de qualquer coisa, vale a amizade. Obrigado, então, igualmente. Obrigado aí pelo convite de vocês, muito gentil. A gente vai te arrancar o couro hoje aqui com esse negócio. Eu tava comentando aqui com uma pessoa no WhatsApp agora há pouco, antes de começar, que eu, tô no programa de um amigo, mas eu sei que ele vai me metralhar. Tá aqui, tá registrado. Então... E aí eu queria um pouco da tua visão. Mas posso só fazer um comentário que você falou, que você é um otimista quanto à eleição? Eu também sou. Eu sou otimista quanto às eleições, ao movimento político no Brasil. Porque pelo menos no Brasil nós temos eleições. Seja como for, temos eleições. Quantos países não têm eleições e quantos outros países têm eleição e a gente já sabe que são uma roubada? Então pelo menos no Brasil Você visitou algum que é a roubada, não? Venezuela. Você... Nunca fui observador eleitoral na Venezuela. Fui em Honduras, ano passado, em novembro. Mas a Venezuela que eu cresci visitando a Venezuela. Eu sou filho de uma venezuelana, com muito orgulho. E você sabia da história da eleição do Chávez após ser eleito a primeira vez? Ele é autor de um livro sobre Chávez e eleições na Venezuela. Verdade. Eu fui ao lançamento do livro. Você e Paulo, né? Eu e Paulo Velasco. Grande Paulo Velasco. E aí, na Venezuela, você sabia de toda a artimanha que tem ali por trás naquelas eleições, plebiscitos e qualquer outro sufrágio eleitoral que tivesse na Venezuela naquele período chavista, e pior agora com Maduro, né? Então... É uma coisa curiosa, né, Pedro, que por exemplo, no debate o Bolsonaro chamou a atenção
para o foco, né, e o apoio do Lula, né, nas eleições venezuelanas, né? Como se isso fosse chegar para a população brasileira, né, que está lá na ponta, passando fome, com vários problemas de pagar a dívida, pagar cartão, pagar isso, como se isso fosse mudar o pensamento da população média em relação à candidatura Lula, né? Claro. Como é que você enxerga isso? Não, obviamente que a população está nem aí, assim, num geral. Eu estou muito aí, mas num geral, se o candidato A, B ou C está apoiando o governo A, B ou C de outro país. Porque não importa para a pessoa que está no sertão baiano se o Lula, nesse caso, apoia o pessoal do Kirchner e o Fernandes na Argentina, o Maduro na Venezuela, o Boric no Chile e o presidente recém-impossado na Colômbia também. Isso não importa pro cara. O cara do sertão baiano, ele quer saber da água que vai chegar, do auxílio que ele vai receber, porque ele ali muitas vezes... Eu tô falando daquele cara bem sertãozão mesmo. Então, ele não tá nem ligado nos outros países no mundo. Agora, você vem para mercado financeiro, você vem pro pessoal empresarial, no geral, nos grandes centros, Rio, São Paulo, BH, Brasília, sei lá, os grandes centros. Aí estão ligados com quem você está se alinhando internacionalmente. Isso é muito importante. Eu sou formado em Relações Internacionais, sou jornalista também. Eu acho que isso mostra muito para onde o país, aquele governante, caso eleito, quer ir, para onde o país iria com aquele governante. Então, mas no geral, eu não vejo aquela história, porque o Brasil vai virar Venezuela. Não vai virar Venezuela em 4 anos. Isso é impossível. Até porque o Brasil tem instituições fortes, democráticas em sua maioria, que vão impedir que isso ocorra no nosso país. Mas, num prazo maior de tempo, eu com certeza acho que o país não vai virar uma Venezuela, mas poderia se inclinar a uma esquerda tão radical que a gente poderia ter problemas sérios aqui no Brasil. A gente vê aí algumas questões identitárias, né, na esquerda que são inadmissíveis para os evangélicos, por exemplo, né? A esquerda mais radical entende que os banheiros, por exemplo, Jackson, eles podem ser compartilhados, né, entre trans e mulheres e homens, enfim. O trans decide aonde ele vai. Exato. Então, são coisas que desde sempre são temas controversos, né? E numa população eminentemente evangélica como é a brasileira, isso é inadmissível. A gente consegue enxergar o Lula entrando nesse público evangélico, né? E aí, porque falta também um pouco de informação, né? O Lula é o diferencial dessa turma da esquerda. Para o Lula, eu garanto a você que o Lula, se ele tivesse num papo de botequim, ele chamaria o trans de viado. Com certeza. Ele não aceitaria essa história de usar um banheiro de um, banheiro de outro, né? Ele faz muito jogo, por quê? Porque o Lula, a origem do Lula qual é? O Lula é um instrumento que foi utilizado pela esquerda caviar para chegar ao poder. Imaginaram que ele fosse um otário, assim, vamos usar esse cara, como Fernando Henrique imaginou que fosse um otário também, vamos usar esse cara, vamos empurrar ele e a gente vai na onda. Só que com isso eles tomaram conta de toda a estrutura cultural. Mário, eu vi na Assembleia Nacional Constituinte, o próprio Lula citou isso naquela escolinha do Bonner e da Renata Vasconcelos, porque ele foi lá fazer um cursinho lá de comunicação. Ele citou isso, ele disse assim, a Centrão nasceu contra nós na Constituinte. É verdade. Como é que nasceu o tal do Centrão? Porque a Constituição estava indo tão à esquerda, mas tão à esquerda, a proposta deles era de dominar de tal forma que eles seriam donos definitivamente de todas as estatais, de todas as universidades, de todas as escolas, eles teriam o comando do ensino, até que chegou um cara em São Paulo, Maluli Neto, que é pecuarista,
que faz uma reunião e diz assim, gente, esses caras vão tomar minha terra. Esses caras estão com esse negócio de função social da propriedade, eles vão tomar minhas terras, eu sou pecuarista. Aí começaram a se reunir no hotel, essa reunião foi mudada lá para uma casa da Paranapanema, foi aonde se reuniu Roberto Campos, Delfim Neto, Dornelles, e começaram a mexer pelo centro para diminuir essa pressão sobre a Constituição. Né? Uma coisa que eu gostaria que você comentasse, Pedro, por favor, é que desde 2014, né, na última eleição, Aécio e Dilma, que o centro meio que se esvaziou completamente, né? Você acha que isso se deve à população brasileira, né, especialmente à classe média, entender um certo desgaste desse número de derrotas do PSDB para a esquerda e aí buscaram algo mais à direita? Ou seja, será que a classe média entendeu que o PSDB e a esquerda poderiam ser a mesma célula, ou o PSDB fosse um prato favorito para a esquerda, para que esse cenário se repetisse para as próximas décadas? Como é que você enxerga? O PSDB sempre foi uma esquerda caviar, como o Jackson acabou de falar um pouco de caviar e tal. Mas será que esvaziou? Obviamente esvaziou. Ou que eles se revelaram? Aquele centro daquela época se revelou. Que hoje nós chamamos o centrão. Outro dia até gravei um podcast de outros amigos. E aí falaram, mas o centrão, porque o centrão hoje e aquilo. Mas que lá atrás não tinha centrão. Não tinha centrão, tinha mensalão. Então, assim, que era o pessoal de um centrão ali, só que não era definido, talvez, como o centrão de hoje em dia. Então, essa galera esvaziou ou se revelou, entende? Eu acho que, óbvio, de 2014 para cá, quando o Bolsonaro foi eleito em 2014, deputado federal pela última vez, ele já saiu daquela eleição falando que era candidato a presidente da República em 2018, e isso... Naquele então todo mundo falava que era uma maluquice, quem era Bolsonaro e tal. Mas isso que fez foi mover a política, o Congresso Nacional, para polarização pior ainda daquela época. Que eu me lembro, eu era jovem, tinha 22 anos naquela eleição. A polarização Dilma-Aécio já estava muito grande. É óbvio que hoje uma polarização Lula e Bolsonaro tem outra magnitude, tem outro sentido na política. Mas eu acho que o Bolsonaro trouxe aquela galera, abriu o olho daquela galera que se definia como direita, mas tinha vergonha, ou não queria perder a mamata no governo PT. E aí, com o impeachment também do Temer, essa galera acordou e, opa, vamos aqui pro nosso lado que o barco tá indo. Se a gente não embarcar agora, a gente vai ficar. Então, acho que é muito um contexto nesse sentido. Foi um momento. E eleição, cada eleição é um momento diferente, né? O Jackson fala muito sobre isso. Cada eleição é uma eleição totalmente diferente. A gente não tem como comparar 22 com 18 e nem misturar 22 com 20, porque são totalmente diferentes as eleições. O PSDB sempre foi esquerda. Sempre teve a esquerda. A esquerda caviar, pô. Sempre teve. Aí quem conhece, vê a história, sabe. Por que o PSDB chegou ao poder? Por causa do Plano Real. Plano Real, que foi com uma concessão do Itamar Franco, que assumiu o governo no lugar de um cara da direita, que era o Fernando Collor, que foi expurgado pela esquerda. Ele foi expurgado pela esquerda. Se era isso, se não era isso, se roubou, se não roubou. A verdade é que ele foi expurgado do processo. Aí você cria uma esquerda diferente, né, que com um jeitão de centrão ali, de centro. E que agora o Bolsonaro empurra todo mundo para um lado só. Ontem, por exemplo, quando você vê as discussões do Lula, o Lula fala sobre o PSDB, a gente convivia bem, a gente era adversário, não era inimigo. Mentira, mentira. Eles se matavam porque eles ocupavam os dois polos. Então hoje, como é que faz isso? Né? Aí você falou uma frase aí que é muito interessante para a gente trazer para a mesa. Em que momento a gente pode se tornar uma Venezuela? Ou não pode se tornar uma Venezuela? Entendeu? E aí a questão é o seguinte, o nosso mercado privado, as empresas, a gente tem um poder econômico, um peso econômico que impede isso. A Venezuela era petróleo, nós não somos petróleo, nós somos um monte de coisa. Exatamente. Aí me chama a atenção a perseguição que começam a fazer com os empresários da direita.
Que é até uma defesa, né, do empresariado mais centro-direita é entender que a esquerda trata o empresário como inimigo, né? E isso é algo bastante Até a grave. segunda página, né? Explica aí, vai. E na hora da eleição, na hora dos 4 anos eles estão perturbando quem? Óbvio, como que eles invadem lá com o pessoal do MST? Alguém está financiando atrás. Então eles têm os empresários deles, mas eles não vão recriminar os deles, óbvio, eu entendo também. O empresariado de centro, sem-direito, ou aquele empresariado que não quer se envolver na política deles, são os que são perseguidos. A Revolta Óbvio. de Atlas, que foi um livro muito interessante, você deve ter lido, está na banca dos liberais. O que era aquele romance que ela conta, né? Anne Hunt conta. Chegou um ponto que os empresários ficaram de saco cheio. Eu não aguento mais. Então vou embora. Aí foram para um lugar que ninguém sabia onde era. Eles se mandaram. Eu não aguento mais isso. Aí a esquerda acaba. Porque não tem quem banque o jogo. Não tem quem banque o jogo. Né? E o grande problema do Brasil entre esquerda e direita hoje é isso. Quem é que vai para a direita e quem vai para a esquerda. Né? Hoje eu tinha muita expectativa com uma candidatura do Dávila e perdi essa expectativa, não porque fosse ganhar, cheguei a escrever isso no boletim, eu acho que era uma bandeira, mas se perde nisso porque não sabe exatamente o papel que está jogando. Não sabe o papel que está jogando. Né? O Dávila é um grande intelectual, grandíssimo, conheço ele há muitos anos. Fui do CLP, inclusive, em 2019, quando trabalhei pela reforma da Previdência em Brasília. Mas também concordo com você diz que tem uma capacidade enorme, mas está sendo jogado fora. Porque semana passada teve, recentemente, aqui no Rio, uma apresentação dele, que eu fiz questão de ir, até por ele, para ouvir. Mas, assim, o que adianta você ter um conhecimento de 30 anos, um estudo de 30 anos sobre o Brasil, que ele tem, e na hora de fazer o discurso, é um discurso como se fosse para deputado. Morno. Eu não sinto uma energia no discurso dele. Faltou esse preparo. Tá faltando esse preparo. Mas o discurso do Novo não é meio morno para todos os políticos? Né? Assim, eu acho que o Novo está se adaptando à política. Mas essa adaptação está demorando muito. Mas eu sempre falei que o Novo era velho. Eu pessoalmente, sempre falei isso. Teve quem apostasse no Novo. Não vou julgar quem aposta no Novo. Mas eu sempre falei, e isso quem tá falando é o Pedro Rafael, tá? Tirem todas as coisas que você falou que eu sou, ou que eu participo de cima de mim, nesse momento. E eu acho que o Novo precisa ainda de muita escola da política, de rua. Porque quem já foi pra rua pedir voto, quem já foi pra rua articular políticas públicas, eles ainda estão muito no beabá, muito bebês. Isso a nível nacional. Não estou falando local, regional. Porque... Isso é uma invenção, cara. Exato. Isso é uma invenção de laboratório. Exato. Resumiu tudo. Você criou uma invenção de laboratório que quer adaptar na sociedade. Como é que um partido político, aceita a ideia de eleger pessoas que não se metam no partido político? Que foi o problema que deu. Assim, eu vou para a rua, eu peço voto, eu ganho a eleição, sou um deputado federal, sou um senador do partido, sou governador do partido, mas o partido delibera com seus burocratas. Isso só existe... Que não entendem nada de política. Isso só existe na China comunista. Pessoal, é possível assim. Aí você chega num partido novo, o cara que não tem voto está sentado lá, está decidindo o destino do partido e não te ouve sequer. Esse é um problema. É um laboratório. Eu concordo e sou muito favorável. A política tem que vir de base. E a base você não pode ficar fazendo de diretórios provisórios. Recentemente eu vi uma entrevista do Paulo Artung, senador, governador do Espírito Santo. Para mim é um baita de um político. Não sei a opinião de vocês sobre ele, mas eu pessoalmente... Um senhor quadro. É um senhor quadro. Foi se vocês tiverem interesse, foi um webinar do Livres com a Cláudia Costa. Eu vi. Que é uma querida amiga minha, ela me mandou, fiz questão de assistir.
por ela e por ele. E aí ele fala, você não pode começar a fazer política tendo as comissões provisórias, diretório provisório. É óbvio, porque eu vou chegar lá e vou botar meu amigo, ele vai decidir tudo por mim, mas você que quer ser candidato também, você vai depender de mim, porque você não é meu amigo, mas depende de mim. Então eu não vou te botar porque você não é meu amigo. Então conheço gente muito capacitada nessas eleições, que era um pré-candidato com um potencial de voto enorme, eu não vou falar em qual partido, mas chegou na semana, falaram, você não vai ser candidato porque você está excedente na lista. Mas aí eles botam um Zé Ruela da esquina, que não tem potencial nenhum, mas por quê? Porque o cara tem potencial de voto e com certeza ia tirar o amigo de alguém. Quem criou? Aí eu vou te dizer o seguinte, como eu sou velho, eu não sou idoso, eu sou velho. Eu já vivi muito nesse troço. Eu digo a você o seguinte, não era assim. Quem começou com essa história foi Brizola, no Rio de Janeiro. Ele começou com essa história das provisórias. Como é que os partidos eram criados? Você chegava na sua cidade, em Nova Iguaçu, você organizava um grupo, você apresentava, você dizia, eu quero ir para esse partido. Aí você se apresentava à direção do partido. Aí o cara te dava uma carta provisória, assim, Mário, vai lá, você é o presidente, você é o tesoureiro, vão lá e realizam uma convenção. Se passar, você está no partido. Aí você convocava uma convenção. Aí eu que estou lá em Nova Iguaçu, disse assim, não, eu vou querer também. Aí você fazia uma convenção e criava o partido. Aí eles resolveram o seguinte, eu posso fazer intervenção nesse partido. Porque o partido não está me obedecendo mais. Aí eu crio uma outra provisória, tiro você do comando do partido e boto quem eu quero. Brizola fez isso no estado do Rio inteiro. Aí todo mundo viu que era gostoso fazer. E todo mundo hoje faz. Exatamente. Entendeu? Aí você não consegue. Você pega, por exemplo, aí é fácil um cara, né? Eu vou pedir licença aqui ao meu amigo e tal. Você pega um cara fácil como o Eduardo Paes, ele toma por conta do partido. E ele faz uma excrescência, como ele fez no PSD, de pegar um cara que historicamente sempre foi oposição ao Rodrigo Neves e obriga o Felipe Peixoto a fazer parte de um jogo esquisito de apoiar o Rodrigo Neves, porque é candidato a deputado federal com o Rodrigo Neves na chapa. E agora? E se você olhar, a maioria dos candidatos do PSD, que estão aí na rua, os grandes pelo menos, eu até agora não vi nenhum puxando uma bandeira pelo Rodrigo Neves. Claro que não tem nada a ver. Porque eles abraçaram o Rodrigo Neves por conveniência do Eduardo Paes, que não teve peito para continuar com a candidatura do Felipe. Do Felipe Santa Cruz. Então a decisão é de um cara. A decisão é de um cara só, que toma as decisões no partido. Isso é que incomoda muito. Isso é democracia? Não. Aí a minha expectativa com o Novo lá atrás é o seguinte, pô, surgiu um partido, você vai consertando aqui, consertando ali, e ele vai amadurecendo. Mas eles não deixam amadurecer. Mário, você pega no Novo, todo mundo, exceto uma pessoa, todo mundo ali que foi candidato uma vez e caiu fora. No máximo duas. A única exceção que quis continuar foi a Juliana Benício. O resto não. Você se refere ao executivo. É, o executivo. Ao executivo. Entendeu? Aí os caras fazem o seguinte, dizem, não. Aí o cara vem, Fred Luz, meu amigo, gosto dele, candidato a prefeito. Aí vem, pá, perdi, vou cuidar do futebol, quero mais saber desse troço não. Aí vem outro, a Carmen Migueles, candidata. Esse outro que agora se juntou com o Freixo. O Marcelo Trindade. Marcelo Trindade faz uma campanha enorme pela direita e se junta com o Freixo na esquerda. Mas aí o Trindade, eu tenho um detalhe, Jackson e Mário. Trindade é teu amigo, né? Não tem nenhuma amizade com ele. Não? Não, zero. Pô, então vamos lá. Vamos lá, fala. Em 2018... Mário tá calado dessa. Em 2018, eu era candidato a deputado, pelo PSD, você sabe disso. E eu solto um factoide lá, uma factoide que é verdade. Factoide inspirado aqui em César Maia, criar os factoides. E falo, como que o candidato do Novo a governador, ele é um financiador das campanhas da esquerda, do PT. Porque ele financiou a campanha do Molon. E eu peguei e provei. Tá lá. Aí o pessoal do Novo ficou chateado comigo. Teve gente que era meu amigo, ou pelo menos conhecido, virou, não vou mais falar com você, porque você ataca a Europa e tal. Eu falei, não faz diferença pra mim, você falar ou não. Porque, pô, eu vou chorar por uma pessoa na minha vida? Duas. E aí,
Ele, inclusive, no livro que ele lançou depois da campanha, ele fala desse episódio que um candidato do PSD Foi. ligado ao Índio da Marcelo. Costa. Marcelo Essa Trindade. pessoa sou eu. Eu sei. Essa pessoa sou eu. E eu comprei o livro só porque eu sou indiretamente citado. Só por isso. Eu tô esperando encontrar o Marcelo para ele autografar o livro falando que eu sou o citado ali. E aí... O Marcelo Trindade foi um outro infeliz mesmo. Então... Porque esse pessoal do Novo, a gente está falando muito do Novo, né? É bom que a gente esquece nosso amigo. Esse pessoal do Novo é tudo manhoso, cara. É tudo cheio de onda. E aí, Entendeu? o que eu falei em 2018 se provou em 2022. Eu falei que o cara é financiador da tudo campanha do mimado. PT, da esquerda, e o cara agora tá o quê? Apoiando o Freixo. É tudo mimado. O Tem tempo gente provou o muito que eu boa lá. falei. Tem gente muito boa lá. Muito boa. Eu conheci gente Muito boa, boas. como o Henri. Henri é uma pessoa fantástica. Como o Paulo, que é uma pessoa fantástica. Tem gente O Pedro muito... Duarte é um bom vereador. Bom, belíssimo vereador. Vereador de uma bancada. É. De uma bancada. Ele é sozinho, faz Conheço um aquele trabalho garoto da há bancada. 10 anos, cara. Entendeu? Aquele garoto, a gente tem a mesma idade. Agora você vê, os caras ali, alguns são cheios de manha, cheios de... Caso do Marcelo, você contando do livro dele. O que ele diz ali? Ele sai candidato porque chegou uma hora, o candidato que ele queria não foi, aí ele resolveu ser candidato. Ele tornou novo, já construiu tudo, ele era o coordenador da campanha e tal, é o candidato. Aí começa a montar a campanha. Aí convida uma moça para ser secretária de fazenda dele, para construir o... Aí o João Amoedo não gostou. Mas só que o João Amoedo não pegou o telefone, ligou para ele e disse assim, Marcelo, essa mulher é esquerda, tira ela daí, entendeu? A tal da Duda. Duda Larroque. Duda Larroque, tira ela daí. Não. Aí ele fez assim, não gostei. Fiquei zangadinho. Aí não veio ao encontro do partido. Aí o Marcelo começou a olhar assim, o Marcelo Trindade disse assim, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, ninguém me dizia. Aí o João, não gostei. Entendeu? É assim que ele é assim, o Ganime é assim. Eles são assim, é tudo cheio de dedo. Você falou, só eu sou um... Mas lá tem pessoas geniais. O Rodrigo é uma pessoa O genial. Rodrigo Rezende, sensacional. Sensacional. Inclusive, mando um abraço, espero que ele assista esse vídeo. Sensacional. O Pedro Duarte é outro. E assim, e tem muitos outros pelo Brasil. O Marcel lá no Sul é um cara extraordinário. Marcel, Tinha uma menina lá que foi candidata a vereadora, Letícia Arsênio. também uma Ele fera. era do Novo, saiu. Saiu. Saiu Todo do mundo que Novo? passa pelo Novo sai, né? É por isso, Incrível. cara, porque chega uma hora que pega umas birrinhas, é umas coisas assim bobas, não sei o quê. Como foi com a Juliana Benício. Juliana se apresentou, eu participei daquilo, cara. Eu participei, ninguém tá me contando história, não. Aquilo foi manha do Paulo Ganime, que não gosta de ser contrariado. Outros nomes Pô, sensacionais para deixar o Gilson Marques de Santa Catarina, sensacional. Isso. A Letícia Fontaine de São Paulo, Vinícius Maravilhoso. Poit de São Paulo, sensacionais. O Mitrô, candidato a vice-presidente, é um baita nome da educação, era um baita legislador da educação lá em Brasília, defendia a educação, entende da pauta, dos poucos que entende a educação. Agora, o em Novo deu Brasília. oportunidade a essas pessoas, só que existem umas direções ali, uns dirigentes que são meio malucos. Exato. Eu queria que depois você oferecesse um livro seu. Faremos. quero. Faremos. O Mário gosta muito. O Mário hoje está meio calado. Mas o Não, Mário não, tô exausto. Ele está numa Hoje eu tô campanha. Muita exausto. campanha, né, Mário? É. Ele está com muita campanha. O Mário tá. Eu esse ano fiquei de escanteio, porque o cara Ficamos. batia ali, mas me via com o Mário e corria pro Mário. Ai, cacete. Aí eu ainda pegava uma rebarba ali. Disse, cara, não sei o que. O cara assim, pô, tem chance de você perguntar ao Mário? Pergunta. Aí o cara vai lá no Mário. Ai, tá certo. Pedro, foi um grande prazer ter você Prazer, aqui. prazer. Vamos fazer Jackson, mais. Mário, que vocês precisarem, estou sempre às ordens, agradeço aí a galera. Todo podcast que eu vou, sempre deixo uma mensagem final, que não desistam do Rio de Janeiro, obviamente não desistam do Brasil, porque todos esses problemas, esses pormenores que nós falamos aqui da política, rapidamente falamos da política partidária, né, eleitoral, ela só vai ser mudada com um movimento vindo da população, do jovem. Como você falou no começo, eu estou presidente do Conselho de Jovens, estou vice-presidente da Associação Comercial e estou também presidente do Conselho Empresarial de Jovens aqui do Rio, da Associação Comercial. Lá a gente tem trabalhado muito no âmbito da formação de lideranças.
E não é de liderança apenas pública, mas também da liderança da iniciativa privada, porque o público e o privado não andam sozinhos. Precisam um e o outro sempre paralelos também. Não é que um vai atravessar para o outro e vice-versa. Então, esse debate é muito importante para o jovem entender o quão importante é a política na vida dele. Que isso aqui é política. Eu sair e ir para o almoço que eu estou indo é política. Então, tudo na nossa vida é política. E você sabe que a gente está numa... Essa é a mensagem. Se despedindo de você, dizer o seguinte, né? Nós ouvimos aqui Fabiana Bentes. Estamos ouvindo você. Ouvimos Rodrigo Bettany sobre Clarissa. E você sabe que no fundo, né, a estratégia nossa aqui é criar uma alternativa ao Eduardo Paes. O que você acha? Acho que o Rio de Janeiro merece várias opções. Eu não posso falar que o Eduardo não foi um bom gestor, Quando? mas na época da pandemia, das Olimpíadas, que ele tinha muito dinheiro, ele conseguiu fazer algumas coisas. Mas... Você viu isso? Não? Algumas coisas. Mas eu acho que o Rio não merece ter um segundo César Maia. Ele já está tendo, onde César Maia, em terceiro mandato, caiu buraco abaixo, e o Rio merece ser recuperado, porque o Rio é cidade maravilhosa. Eu sempre lembro do Eduardo, mas lembro, cara, eu não consigo esquecer dele. Às vezes eu tento, mas sempre lembro dele quando eu passo ali na Niemeyer. Tem alguma coisa ali que me lembra o Eduardo. Eu olho para o lado assim, cara, tem alguma coisa, cara, eu não sei o que é. Eu fico sentindo assim, aí eu vou olhando. Vocês podiam até me ajudar. Quando você passar lá, vê se dá a mesma coisa com você quando você passa assim pela Niemeyer. Você assim, cara, tem alguma coisa. Eu não sei se é paisagem, porque Eduardo tem a ver com ali com o motel Vips, ali com aquela área de motéis. Motel, eu acho. Eu não me lembro dele entrando em motel. Entendi. Mas eu acho que alguma coisa ali naquele lugar ali me lembra muito Eduardo Paes. E aí eu digo assim, cara, eu fico tentando imaginar o que é paisagem. De repente o Eduardo é um cara bonito, mas não é, né? O Eduardo é um cara feio. Alguma coisa ali me lembra o Eduardo Paes. Enquanto aquilo ali me lembrou o Eduardo Paes, eu digo a você o seguinte, Eduardo nunca foi gestor de coisa alguma. Eduardo sempre foi parasita do César, parasita do Lula e do Sérgio Cabral. Tentou ser parasita do Kassab, mas o Kassab anda muito ocupado, tá certo? Então ele tenta ser parasita do Pedro Paulo. Você desculpe que a gente tem que às vezes falar a verdade aqui. Falou? Tá certo. Falou, galera. Obrigado. Um abraço, tudo de bom. Tchau, gente. Tchau.